programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora. E nós começamos sempre convidando você para fazer parte desse grande grupo de pessoas que fazem o bem. E para você fazer parte, é só você assistir no programa Trilha Social, que está lá no Face, as pessoas que já passaram por aqui. Se inspire em uma delas, entre na ação de uma delas, seja um colaborador, faça alguma coisa, saia da omissão, porque a cidadania, ela só funciona quando ela é praticada. Se você não pratica, ela não vai acontecer. Então, não adianta você reclamar que o mundo está ruim se você não faz nada. Você não pode olhar apenas para você, a sua casa, porque tem o seu vizinho, tem a rua, tem a sociedade. Olha aí como vai se ampliando. Então, tudo que a gente faz dentro de casa, faz fora. E você pode ali, de repente, ter uma organização não governamental perto da tua casa. Você pode fazer parte. Vai lá, faça alguma coisa. Para que você também se sinta seja parte da solução. Todas as pessoas que fazem o bem, elas são partes da solução. E a gente pode fazer escolhas, todos os dias nós fazemos escolhas. E a escolha que a gente pode fazer é fazer parte da solução e não do problema. Então, se pergunte hoje, eu estou fazendo parte da solução? Pense bem, será que você está? Então, se estiver, continue. Se você ainda estiver pensando, puxa, eu só penso em mim, olho apenas para o meu umbigo, aquele mundo pequeno, mas eu reclamo tanto porque a vida não está bem, mas o que é que eu faço para que ela modifique? O que é que eu faço para a sociedade mudar? Veja qual a solução que você pode ajudar a dar para a nossa sociedade, naquilo que é possível. E olha, o importante é que você dê um passinho. Não precisa dar um passo grande, não, um passinho de cada vez. Né? Pequenininho, mas faça sempre o bem. E o programa Trilha Social também, você pode trazer o seu projeto aqui, que a gente vai ter uma alegria muito grande também em colocar aquilo que você faz para compartilhar e também para pedir ajuda, que todos nós precisamos, né? Mãos amigas para a gente poder se ajudar. O programa Trilha Social é só você entrar no e-mail, programatrilhasocial@bal.com.br, fale um pouco da sua ação e a gente traz você aqui para conversar sobre esse trabalho maravilhoso que você faz e transforma vidas. Hoje nós estamos com um médico que já foi secretário do trabalho, uma pessoa muito atuante, já foi professor da UFAL. Ele é uma pessoa extremamente ocupada em transformar vidas, porque a profissão dele já é para transformar vidas. Ele não quer ver ninguém doente, ele quer uma solução. Ele já foi fazer medicina para ajudar. E quando ele trabalhou também como secretário de trabalho, ele queria também dar a sua contribuição e deu essa contribuição maravilhosa para as pessoas que precisavam de abrir um espaço para ter aquilo que todos nós precisamos, um trabalho digno. É o doutor. Clínica Médica Árvore da Vida. Ele é hoje já aposentado, né? Ele hoje está atuando nessa clínica com um trabalho de uma transformação social e de uma necessidade dentro do nosso mundo muito grande. Prazer em te receber aqui, Urânio. Doutor Urânio Paiva, com toda... Alegre e satisfeito em saber que existe um espaço no estado de Alagoas com uma preocupação efetiva, né, na questão do desenvolvimento social, na questão da responsabilidade social. Nós, seres humanos, nos engrandecemos, né, nós nos tornamos pessoas mais saudáveis quando a gente atinge o nosso próprio de uma forma positiva. Né? A questão de a gente conseguir o conhecimento que temos, conseguir a experiência de vida que nós temos, partilhar isso para que as pessoas também possam, né, ter uma vida melhor. Essa é a grandiosidade desse espaço que você comanda aqui, Maristela. Muito obrigada. E a gente fica feliz por poder estar com você aqui, né, para que a gente possa partilhar um pouco da nossa vida e em detrimento de uma sociedade mais justa, de uma sociedade menos violenta, de uma sociedade onde o amor prevaleça em cima de outras consequências inadequadas do desenvolvimento humano. Você, doutor Urânio, como médico, nós sabemos que você querer curar uma pessoa não é fácil. O médico também ele não pode prometer a cura, mas ele vai apontar caminhos
para que essa cura provavelmente aconteça, porque existem vários fatores, né? Porque o médico ele pode receber um paciente e passar um tratamento, mas se ele não toma o remédio, ele compromete o tratamento. Se ele não toma da maneira certa, ele compromete o tratamento. Se ele não toma todos os remédios que tem que tomar, ele compromete o tratamento. E se ele toma aquele remédio, mas ele não pode ingerir bebida alcoólica, ingere, ele também compromete, e depois ele vai culpar o médico. A grandiosidade é que cada ser humano, né, tem a sua individualidade. Existem medicações, existem tratamentos que para determinados pacientes eles são efetivos, né? A medicina trabalha através das evidências científicas, mas tem também seres humanos, ou seja, organismos que têm dentro da sua individualidade uma complexidade maior de ser tratado com aquele tipo de medicamento, com aquela abordagem terapêutica. E aí, aonde está, né, o conhecimento médico, aonde está a sensibilidade do médico em entender isso e ser mais assertivo nas suas propostas terapêuticas. Eu saí de um mundo, né, na área da medicina para outro totalmente diferente, né? Eu era um homem que trabalhava na área da cirurgia e o cirurgião normalmente só acredita naquilo que vê, que pega e que tira, né? Hoje eu trabalho em uma outra área, que é a área da dependência química, que é uma área onde a subjetividade é quem reina, né? É verdade. E não a questão pragmática. Não é simplesmente, olha, você vai deixar de ser um dependente químico, eu vou tirar isso aqui. É como uma verruga que você vai tirar e resolve. Então, essa complexidade, ela embebece a gente de uma vontade imensa de conhecer o ser humano como um todo, não na sua parte da matéria, mas sim na sua parte do pensamento, da sua energia, da sua postura, né? Isso tudo, né, faz com que a gente tenha uma condição de melhorar, né, a abordagem terapêutica do paciente. Então, e essa abordagem ela é muito importante, porque muitas vezes, hoje, por exemplo, as pessoas quando vão buscar um médico, pela complexidade do número de pessoas que tem que atender, principalmente na área do SUS, né? O médico às vezes nem levanta a cabeça para olhar para o cliente. Ele faz uma pergunta: qual é o seu nome, você está com dor de cabeça, onde está doendo no pescoço, né? Aquela coisa rápida, sem muito envolvimento, porque eu creio que um médico, quando ele recebe um paciente que ele nunca viu, ele precisa, no mínimo, conhecer um pouco das atividades daquela pessoa, como ela vive, como é que ela se alimenta, quais os hábitos, é estressada, não é, tem filhos, não tem, o que a entristece, porque tudo isso faz parte de um diagnóstico, não é apenas um diagnóstico físico. Como é que você vê isso? A gente sabe que o profissional médico hoje, ele tem muita dificuldade de dispor tempo para dar efetivamente uma consulta dentro de uma qualidade desse porte. Até porque a questão do médico na relação com o poder público é muito complexa, né? E isso tem uma série de intercorrências que começam a interferir nesse processo do cuidado, do olhar, né, da consulta, né, e também da empatia com o seu paciente. É fundamental, né, que se tenha, né, uma perspectiva diferente no sentido da abordagem clínica e terapêutica dos pacientes. Mas, Maristela, a vida é uma coisa interessante, né? Eu fui um homem que fui agraciado por Deus, eu acredito, por ter tido, né, a oportunidade de enveredar por essas duas áreas, né? A vida me levou para uma área da qual eu não estava preparado para ela. Eu precisei me preparar depois de um certo tempo do exercício da medicina para poder ir para o enfrentamento de uma patologia que hoje, né, tem uma grave consequência social demais na nossa sociedade, né? A gente Verdade. sabe que as drogas hoje faz parte da vida de muitas famílias. Mas faz parte como problema. É isso que é triste. Exatamente. Causando mais problemas. E nessa situação, né, você começa a enxergar a família como um problema, né, um problema grave,
um problema comportamental que muitas vezes leva não só o usuário, como a própria família, a riscos de vida. É uma patologia que mata, como qualquer uma outra, certo? As pessoas não têm esse entendimento. Acham que é uma coisa banal. E nós sabemos. Acham que é uma coisa banal, mas não. É uma doença. Sabemos que 30% da humanidade morre em detrimento de drogas. Exatamente, né? Ela leva várias outras patologias, não só na área da psiquiatria, como na área orgânica também, né? Pessoas que morrem de acidente de carro porque beberam, pessoas que morrem... Promovendo acidentes também. Promovendo acidentes, pessoas que morrem de violência, né? Numa participação de uma violência, a pessoa que morre de uma overdose, uma pessoa que morre de um câncer em detrimento do uso da droga. Então, é importante que as pessoas se conscientizem, né? Que é uma doença grave, é uma doença crônica e é uma doença fatal, certo? E daí há uma necessidade de que a gente se qualifique para fazer esse tipo de abordagem. Desde 2011, né, que nós inauguramos a primeira estrutura aqui no estado de Alagoas para tratar esse tipo de doença. Eu me lembro na época que nós tínhamos muitas clínicas, né? Nós não tínhamos nenhuma clínica que tratava, clínica mesmo, né? Médica, com todas as especificações necessárias dentro da área médica. Nós tínhamos, eu não sei hoje como é que está, não sei se você saberia informar, mas nós temos muitas casas de acolhimento, que é diferente de uma clínica. Qual a diferença de uma para outra? Exatamente. Entender, né, que existe uma diferença pontual entre uma estrutura médica que trata a dependência química e uma casa de acolhimento. Uma casa de acolhimento jamais pode internar um paciente involuntário, certo? Jamais pode internar um paciente compulsório. A casa de acolhimento é para internar aqueles pacientes que querem o tratamento. Ou certo? seja, eles vão por vontade própria e saem a hora que querem também. A hora também. que quiser, né? Então, já existe consciência do paciente em se tratar. Né? O que também é importante. Quando você coloca o paciente de forma involuntária num espaço, você precisa ter registro do Conselho Regional de Medicina, você precisa ter médico, não só psiquiatra, como médico clínico, né? Por quê? E também o pessoal da área da psicologia. Ora, quando você interna involuntariamente, esse paciente deixa de usar a substância abruptamente. E o organismo, então, sofre com esse momento. Né? Com esse momento. O organismo, quando ele é agredido por qualquer substância, ele começa a se transformar para se proteger dessa agressão. Quando você tira a substância, a tendência do organismo é voltar à normalidade. E esse retorno à normalidade é o que nós chamamos de abstinência. Ora, se você está em um paciente, né, que você interna involuntariamente, e não existe uma estrutura médica para cuidar desse paciente, existe um risco muito grande, né, desse paciente ter consequências graves de saúde. Então, inclusive a própria nossa legislação, né, a própria Lei 10.216, ela é muito clara sobre isso. Certo? Não se pode internar paciente involuntário em estrutura que não tenha todo um aparato médico, não só de profissionais da área de saúde, mas de material, né? de aparelhos. Material humano. E aparelhos que, numa intercorrência mais grave, possa se socorrer esse paciente internado. Certo? Isso é uma questão que precisa ficar fundamentada, precisa ficar muito clara para a sociedade, né? E para os gestores públicos. Porque uma secretaria, quando envia um paciente involuntário para uma estrutura não médica como tratamento involuntário, ela pode ser denunciada pelo Conselho Regional de Medicina, né, pelo Ministério Público. O próprio gestor pode sofrer consequências dessa decisão dele de colocar o paciente num local que não é adequado para o tratamento. Isso é importante e por isso que vocês são a única clínica aqui que atuam. Não, existem. Não, aqui em Maceió. Em Maceió existem, mas acredito que uma clínica ou duas clínicas que vieram posterior à sua vieram iniciativa. Posterior, certo? Que tenha uma estrutura que tenha o aval do Conselho Regional de Medicina.
Mas existem muitas que estão trabalhando nessa área sem ter efetivamente essa condição. Estão vendendo essa ideia, mas não é exatamente isso que acontece efetivamente, né? Então, eles estão abertos a receber uma sanção, né? E isso é muito ruim. Então, é importante que essas pessoas também se conscientizem, né? O programa Trilha Social vai pequeno intervalo agora, doutor Urânio, e a gente volta já já. Estou esperando você. O assunto é muito importante. A gente volta já já e continua. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Nesse pequeno intervalo, nós estamos com o Dr. Urânio Paiva, da Clínica Árvore da Vida, que recebe pessoas que têm problemas com drogas e que querem se desvencilhar desse problema e são recebidas ali, e alguns involuntariamente, né? E para uma pessoa que tem um problema e está buscando, porque na realidade não é a vontade do paciente que vai para lá, né? Que vocês recebem como paciente, não é isso? Exatamente. É a família que vê que esse indivíduo ele está atentando contra a própria vida e é um perigo para ele mesmo e para a sociedade. Como é que ele é abordado, e também uma família que queira colocar esse seu familiar com esse problema, como é que ele faz? Quais são Normalmente, os passos? quando a família vem em busca, né, de ajuda para um problema desse porte, né, essa família está vivendo uma vida insuportável, né? Porque, naturalmente, sempre existe uma luz no final do túnel. A família acha que sempre vai conseguir resolver o problema, que uma conversa com o dependente vai resolver, que um castigo vai resolver, que uma atitude mais grave vai resolver, e não resolve. Na realidade, o paciente tem que ir para a mão de profissionais qualificados para então fazer todo um trabalho no sentido de libertá-lo dessa situação, certo? Bem, quando está numa fase insuportável, nós aconselhamos, né, que a família leve o paciente para a clínica para que a gente faça uma análise da necessidade real do internamento involuntário ou não. Se existir uma condição de que ele possa ser tratado ambulatorialmente, nós vamos indicar o tratamento ambulatorial. Mas nós precisamos ser muito criteriosos, né, e fazer uma identificação clara e responsável, para não se estar internando desnecessariamente. Quais os profissionais que você tem na clínica? Porque você tem uma equipe. Essa equipe ela é formada de quais profissionais? Olha, a Clínica Árvore da Vida hoje, né, ela cresceu muito fisicamente de 2011 até os dias de hoje, certo? A estrutura física dela é uma coisa maravilhosa. Eu acho onde? Que ela fica em Paripoeira, né? Fica numa parte alta de Paripoeira, tem uma vista para o mar que dá assim, uma paz muito interessante. Então, o contato com a natureza é muito importante. É muito importante, certo? É um espaço amplo, né? Um espaço muito agradável. E além desse espaço, nós temos uma equipe totalmente capacitada para essa especificidade. Nós estamos agora evoluindo para o hospital psiquiátrico, porque
a gente já Que começa a maravilha. ter uma demanda de pacientes psiquiátricos em decorrência do uso da droga. Aí está ficando difícil de a gente identificar onde já psicotizou ou não. E então nós vamos agora ampliar a estrutura para então receber os pacientes que já psiquiátricos, certo? Bem, lá nós temos, né, médico psiquiatra, nós temos médicos clínicos, nós temos assistente social, nós temos nutricionista, nós temos enfermeiro, nós temos educador físico, nós temos psicólogos, certo? E temos também os técnicos em dependência química, que são aqueles rapazes que normalmente foram usuários, tiveram uma vida, né, de adicção e depois se recuperaram, fizeram um curso de técnica em dependência química, que eles então passam um dia num processo de aconselhamento daqueles pacientes que lá estão. E nada melhor do que alguém que passou e está num processo, né, e que resolveu, fez uma escolha, uma boa escolha. Uma boa escolha. Fortalecer aquele que está lá, porque há uma empatia. A empatia, né, justamente, a partilha. Ele vai mostrar que ele deu certo. Foi possível, Foi é possível, que é possível, entendeu? E o outro, então, começa a absorver esses conhecimentos e se entusiasmar num processo de uma nova vida. É isso que a gente faz. Qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é tirar o paciente da sociedade que estava provocando problemas graves, né, com risco de vida para a família e para ele, limpar o organismo dele da substância e depois mostrá-lo, né, o que é que a doença faz, o que é que ela provoca e que há a possibilidade... Ele tomar consciência, né? É. Porque a pessoa que está na dependência química, falta a ele a consciência. Exatamente. Então, a partir desse momento, né, que ele agrega todos esses valores, aí ele vai poder usar o livre-arbítrio dele com mais consciência. Não, eu quero continuar usando droga. Então, eu quero estar nessa vida que não está dando certo. Aí é uma questão, é uma opção, é uma escolha. Mas você, né? doutor Urânio, eu vou lhe fazer... fazer... por isso que a gente não consegue, Maristela, recuperar todo mundo. Porque os seres humanos têm a sua escolha. Deus disse, você tem o seu livre-arbítrio. É verdade. Agora, precisa ter o livre-arbítrio com conhecimento. Com conhecimento e sabedoria. Exatamente. Uma pergunta que assim, me veio agora quando o senhor fala da dependência química e daquele indivíduo que ele quer continuar na droga, né? Mas mesmo esse indivíduo que quer continuar na droga, eu já ouvi falar de tratamentos que falam de redução de danos. Ele pode também ter um acompanhamento para ele usar menos. Ele não vai conseguir deixar totalmente, mas ele pode reduzir os danos disso. É possível? Exatamente, ele pode reduzir os danos, mas... vai continuar, né? A gente não acredita muito na redução de danos, eu como médico não acredito. É por isso que eu estou perguntando, porque muita gente fala sobre isso e assim, é algo que há uma discussão muito grande em volta disso. Como médico eu sei as alterações metabólicas, né, que ocorrem na presença da droga no cérebro. Então, se você... A redução de danos ela foi criada para um outro objetivo, e não esse. Qual por exemplo, objetivo? O objetivo principal da redução de danos era... O cara está usando heroína, né, usa injetável. Então, se dá seringas para poder não contrair uma doença infecto-contagiosa, certo? Certo. Aí está reduzindo o dano de uma possibilidade de uma nova patologia. Isso. Né? Ele está num local extremamente insalubre, aí vai uma equipe, coloca ele no local mais adequado, para poder, então, ele modificar, né, o comportamento dele, ele ter dificuldade de conseguir aquela droga que está acabando com ele. Então, são cuidados que reduzem os danos do uso, não é você substituir e substituir uma droga por outra. Por exemplo, eu estou usando, vamos dizer, crack. Não, agora eu vou usar maconha porque a maconha é menos danosa do que o crack. E me diga de assim por exemplo, eu percebo alguns dependentes químicos que usavam maconha, usavam cocaína, tudo, e agora usam cigarro. É uma redução de dano? Não, o cigarro ele não vem a ser uma redução de danos, porque o cigarro, a ação das drogas, dessas substâncias psicoativas, ela tem uma ação direta dentro do cérebro. O cigarro ele tem uma ação indireta, certo? Ou seja, as transformações que acontecem a nível metabólico não são tão graves com o cigarro como são com as outras, né? Entendi. Então, o cigarro não chega a ser, porque o cara que é usuário compulsivo mesmo, o cigarro não resolve o problema dele, entende?
E de forma que a gente permite as pessoas fumarem, porque exatamente a ação do cigarro no cérebro, ela se dá indiretamente, e da droga psicotrópica ela se dá diretamente. A alteração é básica, é clara. É claro, né? É uma coisa também. Eu penso que existe uma droga que as pessoas não tomam, não é algo que você vai injetar, e que ela também traz um grande dano para a sociedade. É a droga do comportamento. Como é que o senhor vê a droga do comportamento? Porque, por exemplo, dentro de aquelas pessoas que são extremamente agressivas, que diminuem o outro, que vivem muito egoisticamente, como é que o senhor vê isso? É uma questão também que a droga Pode leva levar a muito. droga também? Leva a droga também, né? A questão está muito relacionada, o comportamento com o uso da droga, certo? Normalmente, o usuário de droga, ele perde a realidade externa. Quando nós recebemos uma informação, ela vê que ela vem para o cérebro antigo, né? E ela vai para o cérebro novo, para esses dois cérebros conversarem e se efetivar uma atitude, né? Ela atrapalha esse tipo de conversação cerebral. E aí, normalmente, esse contato, esse comportamento dele não é dele, é da doença. E essa falta de enxergar a realidade externa faz com que ele faça coisas ou comportamentos que ele mesmo não reconhece que fez anteriormente. Entendeu? Em função da droga. Em função da droga. Né? Agora, as outras alterações comportamentais da sociedade de uma forma geral, né? Aí é uma complexidade muito maior. Porque eu percebo que muitas pessoas, por terem comportamentos assim, elas também acabam criando uma codependência dentro de casa, mesmo que não seja a codependência daquele comportamento agressivo. E é agressivo com a esposa, com o filho, com a família, dentro do trabalho, e ninguém faz, não, olha, ele tem um gênio forte. Aí vem essa história do gênio forte, que isso para mim não existe. E a família toda vive sempre naquela contenda, não pode falar alto, não pode falar assim, não pode fazer isso, porque também porque é uma dependência também de um comportamento que é uma droga. É uma droga que está fazendo com que a família não tenha paz, com que a esposa não tenha paz, ela tenha medo do comportamento do marido quando chegar, como é que ele vai chegar de bom humor, de mau humor, vai me tratar bem, vai me tratar mal, vai querer me bater, que aí vem a violência também, porque isso acontece, tem muita gente que nessa droga de comportamento não tomou droga nenhuma, mas é a violência que ela tem dentro dela. Nós precisamos entender, né, que a sociedade hoje tem muitos erros de postura e de comportamento, porque existem muitas influências, né, que são fora da educação familiar. Mas voltando um pouco, Maristela, sobre a questão da clínica e do internamento das pessoas. Então, como é que a pessoa pode fazer o internamento? Veja bem, hoje a clínica ela tem relacionamento com os convênios, né, Unimed, Bradesco, GEAP. Então, as pessoas que têm esses tipos de convênio têm acesso ao internamento. Aqueles que não têm convênio, então eles têm acesso através do poder público. Ministério Público. Através da Secretaria Municipal da Saúde, através do CAPS-AD, certo? Uhum. Através também do Ministério Público, tá? E através da Secretaria do Estado. Na próxima terça-feira nós vamos ter uma reunião com o secretário atual do Estado da Saúde, para então formatar um relacionamento que a gente possa então cumprir esses internamentos. E que esse relacionamento seja maravilhoso. E agora a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha, porque já sofremos muito por falta de pagamento, de trabalhos realizados pela clínica. E demorar muito tempo para pagarem. Nós já sofremos muito com isso e hoje a gente tem. Mas vocês hoje já têm uma estrutura diferenciada, já dá para segurar um pouco as Graças a Deus, hoje a gente não precisa mais do poder público, né? É importante a gente triste, servir. Né? É bom, mas assim, é triste, né? Mas como seria bom se o nosso governo estivesse chegando mais perto, com mais responsabilidade nesse sentido, né? Espero que aconteça daqui para frente isso. Doutor Urânio Paiva, chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse o endereço para as pessoas entrarem em contato. Quem precisar, com certeza, já teve bons esclarecimentos. A Clínica Árvore da Vida, ela fica no município de Paripueira, né? E o contato lá é o telefone, através do telefone 32932777, e aí você tem todas as informações pertinentes ao processo de internamento. E, independente disso, qualquer coisa que precisarem de mim, eu estou
disponível a conversar, a orientar no meu telefone particular, claro, que é o 993510303. Tá certo. Muito obrigado. O programa se sentiu muito honrado com a sua presença. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem. Volta semana que vem, sempre com novidades no caminho da paz. Até lá.